Obrigado pelo carinho da audiência. Estou de volta na tela da TV Meridional. A gente continua falando aqui sobre saúde, mas desta vez o assunto agora será mais aprofundado, mais na ação preventiva propriamente dito. A gente sabe que saneamento básico também é uma questão de saúde pública. Por isso a gente recebe aqui no programa o superintendente da Fundação Nacional de Saúde, o João Siqueira. Tudo bem, João? Satisfação tê-lo conosco aqui mais uma vez para falar de um assunto muito importante e que a gente gostaria de saber se vem tendo avanços, né? Pois, lamentavelmente, a capital não tem números favoráveis, né, comparadas a outras capitais brasileiras. Boa tarde, Honorato. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite aí. E falar de saneamento é bastante importante para a gente, mas, infelizmente, dentro do nosso estado, nós temos alguns números bastante agravantes e a capital nossa, Porto Velho, ajuda, né, a fomentar esses números negativos, lamentavelmente. Negativos, né? Infelizmente, sim. Ô, João, para o pessoal, às vezes tem gente que ainda não tem noção exata de qual o papel da Fundação, né, da Funasa, acerca da questão do saneamento básico. A responsabilidade é total? Como é que vocês atuam nesse aspecto aí? Na verdade, a Fundação Nacional de Saúde é um órgão do governo federal, é uma autarquia do governo federal que está correlacionada ao Ministério da Saúde. E a gente trabalha fomentando o recurso federal para o saneamento básico dentro do nosso estado aí. Hoje a Funasa atua nos municípios que têm menos de 50 mil habitantes, isso corresponde a mais de 93%, 94% dos nossos municípios aqui presentes na capital. Dentre os 52 municípios de Rondônia, a atuação é quase em sua totalidade, né? Os municípios que têm menos que 50 mil habitantes? Menos 50 mil habitantes. Hoje a gente tem aí na ordem de 60 milhões de reais em convênios com os municípios nossos aqui do nosso estado. Nós estamos com um projeto hoje, são os planos municipais de saneamento básico. Hoje a gente pode dizer que a Funasa, com esse TED que a gente tem com o IFRO, fomentando esses planos municipais de saneamento básico, vai ser um dos únicos estados do nosso país que vai ter a universalização desses planos. Esses planos são bastante importantes porque eles vêm fazendo os projetos e os planejamentos e projeções do que se fazer dentro do nosso estado em relação ao saneamento básico. Dentre essas áreas de atuação no saneamento, que é bem complexo, né? O saneamento ele tem uma série de contextos ali, de linhas que você tem que seguir para atingir a sua plenitude, né? Para dizer assim, olha, nós temos um saneamento básico a contento, que dê uma condição melhor para a população no médio e longo prazo. Porque a gente está falando de investimentos que são sentidos por gerações, né? A gente está falando de infraestrutura e também de acompanhamento propriamente dito. Quais são os pontos específicos que vocês mais têm atuado? A água potável é um deles, né? Na verdade, quando a gente fala de saneamento básico, Norota, a gente fala de água, esgoto, resíduo, drenagem e essas projeções aí a nível de melhoria sanitária, né? A Funasa ela tem um projeto aí que a gente já municipalizou eles aí, chamado Salta Z, que é esse tratamento de água simplificada a pequenas regiões, né? Então, hoje a gente fomenta na sua totalidade esses pilares dos quais a gente disse agora. E agora vem essa questão, já existe a lei federal e com o advento desta lei federal, o estado de Rondônia implementa mais um braço no auxílio a fazer com que se cumpra essa questão do saneamento. Como é que a gente pode ter, então, a avaliação da criação desse Conselho do Saneamento Básico? Na verdade, o Marco Regulatório de Saneamento é uma lei federal que foi sancionada no final do ano passado e ele visa universalizar o saneamento básico até a data de 2033. A gente tem algumas formatações básicas aí, mas consequente a isso, o governo do estado, através da Funasa aí, sobre a minha representação, a gente criou agora recentemente o Conselho Estadual do Saneamento Básico. Ele visa orientar os municípios, regionalizar os municípios, para que a gente possa ter esse momento coeso dentro dos municípios sobre a coordenação do estado, né? Hoje, basicamente, o Conselho ele atua nessa área. Perfeito. E ele é composto por quem? Quem é que faz o Conselho? Que tipo de grupos ou pessoas ou instituições que compõem esse Conselho? Ele é um conselho multidisciplinar, né? Ele tem hoje a Secretaria de Finanças do Governo do Estado, ele tem a CEDI, a Secretaria de Desenvolvimento, ele tem as duas instituições federais, o IFRO e a UNIR também presentes, ele tem hoje a Funasa, sobre a minha pessoa, e ele conta também com a agência reguladora, a Associação dos Municípios. São cadeiras das quais a gente fez esses convites que a gente acha importante que tem participação do saneamento básico dentro do nosso estado. Então, essas pessoas que fazem parte desse comitê, desse conselho,
eles visam isso, fomentar essas iniciativas dentro do marco regulatório para o saneamento básico dentro do nosso estado. Vocês trabalham em cima de um cronograma de frequência, de reunião, ou são demandas espontâneas que cada liderança vai pontuando e vão implementando formas de executar essas carências que nós temos? Como é que vocês atuam acerca do Conselho em termos de frequência e ações que são desenvolvidas? É importante frisar que esse conselho foi criado há uns 90 dias atrás, em um simpósio que a gente fez dentro da FUNASA aí, onde através do Luiz Fernando, o secretário de Finanças do Estado, chamou o Sérgio, a gente conversou, achou importante a criação desse conselho. Então a gente atua basicamente nisso. Hoje a gente tem um plano de trabalho desenvolvido a nível comercial, que é para nivelar tecnicamente os municípios do que é o marco regulatório, da importância que se tem, da importância da adesão ou não, porque não necessariamente os municípios precisam fazer adesão ao Estado para que se possa regionalizar. Então, a formatação hoje principal é essa. A gente também está fazendo um levantamento dentro da autarquia vigente hoje, da CAERJ, do que se tem, de como que se pode reestruturar, se vai reestruturar, se não vai reestruturar a CAERJ, qual que é o princípio básico que se tem que ter, porque a finalidade única desse conselho é a universalização do saneamento básico. A gente está trabalhando nesse ponto hoje. Porto Velho há uma expectativa muito grande acerca desse divisor de águas, né? A partir do momento em que for implementada, pelo menos discute muito sobre essa questão de privatizar a CAERJ. Não sei se o termo adequado seria esse, mas é algo que caminharia junto, mas com muita independência. Uma empresa faria investimentos. Você tem acompanhado isso? Como é que está? Tem tido avanços? Na verdade, é importante frisar que é o seguinte, dentro do marco regulatório de saneamento básico, o município, que é o detentor desse serviço, ele pode escolher fazer a adesão com o Estado ou não fazer a adesão com o Estado. Então, é isso que a gente está trabalhando hoje, principalmente nessa área comercial. Porto Velho é um município do qual a primeiro momento, ele optou por não permanecer dentro do Estado, da formatação, da regionalização. Então, Porto Velho hoje ele faz um estudo individual para concessão. Ele não tem contrato de programa com a CAERJ, isso quer dizer que a CAERJ hoje opera dentro do município, mas ela não tem um contrato vigente dentro do município, coisa que não acontece com alguns outros municípios do nosso estado. Então, hoje, Porto Velho passa por um processo de uma PMI, uma participação de manifestação de interesse. Esses projetos já foram apresentados, consequentemente, agora, muito provavelmente, eles vão ter aí audiência pública para formatar isso para a população, e aí vai entrar num processo de licitação para uma concessão de uma parceria pública ou privada. O intuito é que Porto Velho esteja na ordem de investimento de 2,5 bilhões de reais até 2033, para que a gente possa universalizar aqui a nossa capital. João, em alguns momentos já foram determinados prazos específicos para que os municípios, e aí em todo o Brasil, estou falando de lei federal mesmo, tivesse de forma obrigatória os seus lixões, por exemplo, né, uma forma adequada de coleta de resíduos e tudo mais. E esses prazos eles não foram cumpridos, né, foram prorrogados, e agora vem mais essa, né, com o marco regulatório estipula-se que todo o país deverá, então, ter este problema sanado até 2030. 2033. Eu queria saber das expectativas que você tem acerca dessa questão. Isso deve acontecer mesmo? Ou caminha para, mais uma vez, prorroga daqui, tem o jeitinho brasileiro? Você que está vivendo isso no dia a dia, você está vendo que há um movimento diferenciado ou não? Olha, é importante frisar que é o seguinte, quando a gente fala de saneamento básico, o resíduo ele vem eminentemente tratando desse assunto. O resíduo está dentro do saneamento básico. Mas a gente sabe que a gente tem uma tarefa um tanto quanto muito desafiadora quando a gente fala de água e esgoto. Então, hoje o governo federal ele prioriza esse assunto, a água e esgoto. Mas, dentro da lei do marco regulatório de saneamento básico, o resíduo é um dos pilares que se tem para a universalização até 2033. A gente sabe que hoje o nosso estado, nós temos mais problema com água e esgoto do que o resíduo. Na maioria do resto do nosso país é o contrário, né? Mas aqui a gente é tão ruim os índices nossos de água e esgoto que eles sobrepõem um pouco o resíduo. E o cumprimento disso ele está diretamente ligado às sanções econômicas do governo federal. O que isso quer dizer, João? Quer dizer o seguinte, se você não universalizar a água, o esgoto e o resíduo até 2033, consequentemente você vai começar a sofrer sanções financeiras do governo federal. O ministro Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, parece que ele deu uma avançada considerável nesses aspectos aí, ou a impressão que a gente tinha, sobre principalmente a questão da implementação da coleta de resíduos, né, entre outros pontos. Você chegou a acompanhar isso mais perto? Sim, a gente acompanha. Hoje resíduo é um calcanhar de Aquiles no nosso país, né?
Eu gosto de dizer, desse assunto específico, resíduo, que a gente tem dois problemas, né? A gente separa esse serviço seguinte, a coleta e a destinação. Quando a gente fala de coleta, a gente tem um grande problema aí hoje da coleta seletiva, isso não existe, sequer existe coleta. E a gente tem um grande problema quanto às destinações. Nosso maior problema hoje, na minha cabeça, quanto à destinação, é esses lixões, né? A gente tem que dar um jeito de acabar com esses negócios. Hoje a gente fala em tecnologias de aterro sanitário, isso também já é proibido em alguns países do mundo, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias bastante proveitosas aí, a gente pode chamar de centro de tratamento de resíduos, a gente tem a própria pirólise, que foi um projeto apresentado aí no município. Então, assim, a gente precisa fazer um planejamento a nível estadual, e aqui em Rondônia eu te falo que está um pouco avançado, porque a gente tem a nossa capital, né? A capital também está passando por um processo de PMI com relação a resíduo. E a gente tem um consórcio hoje, Sincero, que tem 47 municípios, que ele aborda essa parte de destinação de resíduos. Avança em um processo muito moroso, né? Mas a gente acredita que o resíduo ele é um assunto que está um pouquinho mais na frente em relação à água e esgoto aqui dentro do nosso estado. Perfeito. Eu queria saber como é que está a harmonia entre essas instituições, e aí eu aproveito e insiro dentro do contexto. Esse conselho que foi criado, ele é para aprimorar ainda mais essa relação? Como é que vem sendo hoje, né? Você representa um órgão federal que tem que ter conversa direta com o município, com estados. Os poderes, eles têm harmonia nesse aspecto? Honorato, é um pouco da experiência que a gente traz da iniciativa privada, né? Eu sou professor universitário, venho da iniciativa privada, e a gente sabe que sozinho a gente não faz nada, né? Então, esse conselho surgiu da ideia do seguinte, todas as pessoas, todos os órgãos, associações, municípios ou o Estado que atuam nessa área, a gente tinha que juntar a força para que a gente pudesse tratar desse assunto. A gente sabe que dentro do nosso Estado o conhecimento técnico em relação a essa matéria é bastante pequeno, mas a gente sabe que existe muita gente boa que está bastante interessada, que está atuando dentro do Estado, dentro dos municípios, dentro das associações, dentro dos consórcios, principalmente nas universidades federais e na Fundação Nacional de Saúde. Então, sintetizar e trazer essas pessoas para dentro de um conselho, para que a gente possa dar diretriz de saneamento básico, foi uma situação que o governo do Estado concordou para que a gente pudesse dar diretriz. Então, hoje a gente tem um trabalho de planejamento, a gente tem uma conscientização dos municípios. A gente hoje, o conselho, ele não é deliberativo, ele é consultivo, as decisões são dos municípios, as decisões do governo do Estado, mas a gente consegue auxiliar esses municípios a nível técnico. Cara, você é um município que tem 30, 40, 50 mil pessoas, a questão é o seguinte, João, o que a gente deve fazer, qual a orientação que a gente deve seguir, o que se deve fazer, você pode nivelar a gente de forma técnica para que a gente possa tomar essa decisão. Então, a decisão a gente tem que deixar bem claro que não é do conselho, a decisão é do município para o que se vai fazer em relação ao saneamento básico. João Marcos de Siqueira, superintendente da Fundação Nacional de Saúde, falando um pouquinho conosco aqui sobre a questão de saneamento básico, esse conselho implementado já há cerca de 3 meses e os frutos que isso pode render, então, para a sociedade de forma em geral. Te agradeço pela vinda, se tiver mais algum assunto que queira pontuar, fique à vontade também, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui, João. Eu que agradeço, Honorato, o canal, o espaço, agradecer aí, principalmente por abordar esse tema. É um tema bastante importante. E dizer que o Conselho foi recém-criado, mas ele aceita opiniões e assertividades de toda a população. Então, quem quiser participar e puder colaborar de alguma forma, o canal está aberto aí para que a gente possa abordar esse tema. Obrigado. Perfeito. Mais uma vez, eu que agradeço pela vinda.